Diga bem alto: esse livro não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho que fazer, não é sobre a história de personagens aleatórios, é sobre a história de um único personagem, e ele se chama Jesus. Não é sobre o que eu tenho que fazer, é sobre tudo que ele fez. Amém, gente? Vamos dar um aplauso aí, vamos dar um aplauso aí. Gostei disso aqui, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou pregador da graça de Deus. Eu esperava uns amém melhor, viu? Uns amém de desviado, foi bem. Vou perguntar de novo. Eu sou um pregador da graça. Todo mundo voltou para Jesus agora. E uma das formas de você ensinar a graça de Deus mais práticas, valeu Harris, uma das formas mais práticas de ensinar a graça é ensinando o que não é graça. Um dos maiores trabalhos do pregador da graça, pregador da nova aliança, é remover do ensinamento cristão aquilo que impede a pessoa de usufruir da graça de Deus. Porque a Bíblia é um livro grande, completo, mas ela é dividida em alianças. Que aliança nós estamos? Quem sabe aqui? Diga nova aliança. Diga nova aliança. Olha que revelação tremenda. Se você está na nova, significa que você não está na antiga. Não é profundo isso? O que é que você acha se uma pessoa chegasse para você? Essa pessoa, ela saiu de um relacionamento antigo, ela se separou e ela agora casou com uma outra pessoa. Ela tem uma nova aliança agora, e esse último relacionamento está procurando ela. Você aconselharia ela a se relacionar com os dois? Ou como ele você diria, misericórdia? Porque se relacionar com duas alianças é adultério. Alguém está começando a entender onde eu quero chegar? Irmão, nós estamos na nova aliança. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Você que é fã de novelinha de 10 mandamentos, essa não é a sua aliança. Você não é israelita. Você é filho de Deus. Então não adianta ficar impondo 10 mandamentos. Não é por mandamento agora que eu sou guiado. Eu sou guiado pela pessoa do Espírito Santo. Alguém entendeu? Não é mais não matarás, não adulterarás, não furtarás. Agora é o Espírito que determina para onde você vai, se você vai acertar ou você vai errar. Deus trocou uma tábua de pedra por uma pessoa, por um mestre dentro de você chamado Espírito Santo. Se tiver um mandamento da nova aliança, se encha do Espírito. Alguém veio hoje? Vamos lá. Harris, bota para mim na tela aí, Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos começar? Está pronto? O pregador da graça vai sair daqui flutuando hoje. Religioso vai sair daqui com raiva de mim hoje. Mas ó, eu não estou nem aí. Um versículo muito usado por religiosos para combater a graça de Deus é esse aqui. Agora eles nunca mandam você ler. Eles citam para você só a metade. Ok? Alguém quer aprender alguma coisa aqui? Primeiro ponto que você precisa aprender: a nova aliança, ela só começa na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Tudo que Jesus fez nos evangelhos ainda era debaixo da antiga aliança. Só para você ter ideia do nível. Jesus olhou para João Batista e disse: rapaz, não teve ninguém, nenhuma pessoa nascida de mulher que se compara a João Batista. Até agora não teve ninguém igual a ele. Mas os nascidos do reino, o menor nascido do reino é superior a João Batista. Ele está dizendo, do Antigo Testamento, da antiga aliança, João Batista foi o cara. Mas quem nasce na nova, o menor da nova é superior a ele. Alguém entendeu isso aqui? Aleluia. Olha aqui, ó, Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar o quê? Ou os... Geralmente as pessoas não leem ou os profetas. Ela só lê, não vim revogar a lei. Já reparou? Não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim o quê? Então usa esse versículo para dizer o quê? Que, meu irmão, debaixo da graça tem que ter lei. Porque Jesus disse que não veio revogar a lei. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí, vamos lá. E o que é que a gente responde? Cara, um dos pregadores que eu mais suguei, que é um pregador sobre o reino de Deus,
não vou citar o nome dele, já faleceu por ética, mas o cara era um PhD em reino de Deus, mas um analfabeto da graça. Quando perguntaram ele sobre o que é a graça de Deus, ele deu esse versículo. O que você precisa aprender é que nem sempre quando a Bíblia fala lei, ela está falando 10 mandamentos. Por exemplo, ontem eu falei no Gênesis aqui que os fariseus, quando Jesus disse que era filho de Deus, os fariseus quiseram apedrejar ele. E Jesus olhou para eles e falou: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, a saber, os filhos do Altíssimo? Quando Jesus cita na vossa lei, Jesus está citando os 10 mandamentos. Jesus está citando um salmo de Davi. Mas ele classifica um salmo, conteúdo do Antigo Testamento, como lei. Estão entendendo isso aqui? Quando lei e profetas, Moisés e Elias aparecem juntos, Jesus está falando do Antigo Testamento todo. Lei, Pentateuco, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela geralmente é dividida assim: Pentateuco e os profetas. 5 primeiros livros, vamos lembrar aqui: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e cadê aquela música? Tinha uma musiquinha, né? Escola Bíblia. Bora, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, ok? E o restante profetas. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, irmão, não tem nada a ver com 10 mandamentos. O que ele está querendo dizer é: não pensem que eu vim revogar o Antigo Testamento. Eu vim cumprir o Antigo Testamento. E cumprir o Antigo Testamento, olha para mim aqui, presta atenção, não é obedecer o Antigo Testamento, é entender que o Antigo Testamento se cumpre nele. Tudo no Antigo Testamento fala dele. Vocês deixaram os amigos lá fora, vamos embora. Diga: tudo no Antigo Testamento fala dele. Cada personagem do Antigo Testamento, cada utensílio do templo, o próprio templo, o sumo sacerdote, cada objeto, cada acontecimento, tudo se cumpre em Jesus. Vamos lá, gente, vamos lá, diga: tudo se cumpre em Jesus. Ô céu, mas eu não fui convencido. Harris, bota para mim Romanos capítulo 10, versículo 4. Será que a lei se encerra na nova aliança? Sim ou não, gente? Nem sim nem não, né? Tá bom. Romanos 10, porque vamos ler aqui, vamos lá. Porque o quê? Romanos 6,14, Harris. Essa mensagem da graça eu não gosto, pastor, porque as pessoas vão começar a pecar. Quando as pessoas ouvem sobre a graça, elas vão começar a pecar. É isso mesmo? Você viu a experiência de uma pessoa e está achando que a Bíblia é a experiência de alguém? Vai ler a Bíblia, vai ver o que a Bíblia diz. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É o contrário. Convenceu não? 1 Coríntios 15:56, bora, Harris. Vamos lá, hoje eu vou metralhar a sua cabeça para tirar a lei daí de dentro e injetar graça. Você vai sair daqui hoje assim, ó. Glória a Deus. O aguilhão ou o veneno da morte é e a força do pecado é a graça. Lê aqui, irmão. Não era a graça? Vai ficar ouvindo pregadorzinho na internet, legalista. Por que combate a graça? Porque a graça acaba com os impérios. A graça acaba com essa autoridade exacerbada de homens, com essa manipulação humana. Me dê dinheiro, porque senão Deus vai te amaldiçoar. Ele já se fez maldição em meu lugar. Dá para entender? Não saia da minha igreja não, porque senão Deus vai pesar a mão. Você vai estar em rebeldia. Deixa eu te falar, desde quando eu sou sua ovelha? Jesus disse a Pedro: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Porque se eu pregar graça radical, você vai prosperar tanto que você vai passar a não depender mais de mim. A mensagem da graça não joga você para mim, joga você para o Espírito. A mensagem da graça informa para você
que a transformação genuína não vem por liderança nenhuma, mas pela influência do Espírito Santo que já está em você. Nosso papel aqui é apenas ensinar você e orientar você, mas nunca ser seu dono. Aleluia. Esse evangelho de medo de um Deus justiceiro e não justificador. Entendeu a diferença? Deus é justo, irmão, mas Ele não faz justiça matando, Ele faz justiça morrendo. Tipo assim, tem uma pessoa que está te perseguindo, você está com raiva dela. Deus, aí a pessoa legalista, ela bate no pé e diz: você vai ver, Deus é a minha justiça. Como se Deus tivesse a obrigação de matar a pessoa só para você ficar bem na vida. Deus nunca vai matar alguém para mostrar que você está certo. A única pessoa que morreu para você ficar certinho foi Jesus. Porque a pessoa que você mais odeia é amada por Deus exatamente como você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Terebe a sua Inéias. Romanos capítulo 7, Harris, volta aí para mim. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Se não tiver problema, eu estou pregando bem, não, deixa aí. Ó, Romanos capítulo 7, versículo 1. Pode, meu amor, fica à vontade, tá? Romanos capítulo 7, versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Verso 2. Ora, a mulher está casada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Verso 3. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente a... Diga, eu morri para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O casamento judaico não é igual ao nosso. O casamento judaico era o seguinte, principalmente nesse tempo, onde a mulher era considerada como um bicho. Então uma mulher, não um homem, mas uma mulher que se separou do marido, ela não poderia casar de novo, a não ser que o marido morresse. Se fosse outro dia, o que tinha de oração, prepara e leva, né? Leva essa desgraça, meu Deus. Ela só poderia casar de novo se o ex-marido morresse. Ok? É isso que Paulo está tentando falar, tentando explicar aqui pra gente. Então, eu só posso pertencer a uma nova aliança se eu estiver morto para a antiga. Jesus encontra uma mulher samaritana, e ele, por um dom do Espírito, chamado palavra de conhecimento, ele diz: Paulo, você já teve 5 maridos, diga 5 maridos. E esse que você está vivendo, nem seu marido é. Aquela mulher representa a humanidade, que já passou por 5 alianças. Deus já fez uma aliança com o homem no Éden. Depois fez uma aliança com Adão depois da queda, diga 2. É o que a gente chama de, cada aliança tem uma dispensação. Dispensação do Éden, dispensação adâmica. E aqui vem depois, Deus faz uma aliança com Noé, diga aliança noética, 3. Depois Deus faz uma aliança com Abraão, 4. E por último Deus faz uma aliança com Moisés, 5. 5 maridos, 5 alianças. Agora o noivo da nova aliança, Jesus, ele se apresenta. Você já teve 5 alianças e nenhuma resolveu o seu problema. Mas eu tenho uma aliança que vai mudar o seu interior. Vai jorrar de dentro de você uma fonte para a vida eterna. Não é agora só um pacto de sangue, é uma mudança de natureza. Você vai nascer de novo, e a vida de Deus vai fluir do seu interior. Esse é o segredo para essa nova aliança dar certo. Alguém está entendendo isso aqui? Deu para entender isso? Agora, como eu falei, se relacionar com 2 alianças é o que, gente? Adultério. Efésios capítulo 2. Mas Jesus disse que não veio revogar a lei. Eu já falei que essa lei aqui é o Antigo Testamento. Mas se você tem dúvida ainda de se realmente Deus aniquilou, né?
Efésios capítulo 2, versículo 14. Bota aqui para mim, Harris. 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual dos ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Verso 15. Que palavra é essa aqui, gente? Diga bem alto. Na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um único homem, fazendo paz. Por favor, repita essa palavrinha mágica aqui, ó. Se você quiser, para não achar que eu estou inventando uma versão nova da Bíblia, você pode conferir no seu celular aí, Efésios 2,15. Você vai ver que na carne de Cristo, Deus aboliu a lei. Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Isso deve ser bem separado, porque a mistura, Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de lei, de legalismo, estraga toda a mensagem da graça, corrompe o avivamento. Porque Deus tinha forma de abençoar o povo, e essa forma era a obediência do povo, era o braço, a força do homem. Agora não, a forma de Deus abençoar é a fé. Somos salvos pela graça, mediante, não de obras da lei, para que ninguém se glorie. Se é pela sua obediência, se é pelo que você faz, você tem glória. Deus, me abençoe pelo que eu faço. Eu sou bom, eu sou o cara. Você não precisa da graça, você nem precisa de Jesus. Agora, se é só porque Deus é bom e não porque você é bom, é porque só porque Deus quer te dar e Ele é seu pai e Ele te ama, aí é graça. Deu para entender isso aqui? Quem entendeu isso aqui, gente? Há uma diferença, porque a mensagem da lei, ela aponta para você, para o que você vai fazer. A mensagem da graça aponta para o que Jesus fez. E enquanto houver obra sua, você não vai precisar do Espírito Santo. Alguém pegou isso aqui, pelo amor de Deus? Tem uma sombra no Antigo Testamento. Salomão assume o trono, e ele, no trono, ele tem um primeiro caso, que naquela época o rei também era juiz. Ele tinha que resolver algo. 2 mulheres, uma dormiu sobre o filho e o filho amanheceu morto. Essa mãe do filho morto pegou o bebê e trocou com a outra. E agora essas 2 mulheres, uma com o filho morto e outra com o filho vivo, estão diante de Salomão, reclamando o direito à criança. Tudo bem até aí? E a ideia de Salomão, que escandalizou todo mundo, foi: me dê uma espada, eu vou cortar a criança viva no meio e vou dar um pedaço para cada uma. Diga espada. A palavra que divide. Mas a mãe verdadeira gritou e falou: não, meu senhor, pegue o bebê vivo e dê para ela. É melhor que ele esteja vivo do que morto. Salomão olhou para ela e falou: ei, dá o bebê para ela. Ela é a verdadeira mãe. O que é que Salomão fez com a sua sabedoria? Ela colocou a criança debaixo da mãe certa. Aleluia. A gente vai ler 2 Coríntios capítulo 3 agora, e Paulo chama a lei de ministério da morte. Olha aqui, ele diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, da mãe lei. Você está debaixo da mãe graça. O bebê que dormiu debaixo da mãe lei morreu. O bebê que dormiu debaixo da mãe graça. E o que é que a gente tem como pregador, como Salomão desse tempo tem que aprender a fazer? Aprender a colocar as crianças que estão nascendo de novo debaixo do colo da verdadeira mensagem, que é a mensagem da graça, para que não mate essas pessoas. Igreja é formação de filhos, não é formação de religiosos. Você vem para isso aqui para aprender a ser filho, não para aprender a ser evangélico. Quanto menos evangélico você for, mais filho você for, mais o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar na sua vida. Alguém veio hoje? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos o que, gente? Hein? Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de? Diga, eu dependo dele para tudo. Eu dependo dele para pregar aqui, eu dependo dele para ser pai, eu dependo dele para ser marido, eu dependo dele para ser amigo, eu dependo dele para ser filho. A vida na nova aliança é uma vida de dependência do Espírito. Envolva o Espírito Santo em tudo que você faz. Amém, gente? Verso 6.
o qual nos habilitou para sermos ministros da velha aliança. Está assim? Sim ou não? Está como aí? Ah, você é ministro de quê? Da graça ou da lei? Tem certeza disso? Então, por favor, não coloque mandamento para ninguém não. Não imponha religiosidade para ninguém não. Ofereça o poder de Deus. Alguém está com a vida destruída, o legalista vai lá, deve ter alguma coisa errada aí na sua vida, deve ter algum pecado oculto. Porque a religião se alimenta de pecado. Pecado é mais citado do que Jesus nas pregações. Alguém discorda de mim nisso aqui ou é verdade? Diabo e pecado e inferno, as coisas de Jesus. Por que isso? Porque são 3 peças fundamentais para manipular alguém. Se eu prego, irmão, o Espírito Santo que está em você é capaz de levantar você como um grande revolucionário dessa cidade. Só que aí você olha para mim, e você vai fazer o quê? Eu falei, não, você já tem tudo dentro de você que você precisa. Mas a minha carência afetiva vai fazer o quê? Não, mas olha comigo, pô, porque eu sou ungido. Deus me ungiu. Eu sou uma hierarquia, uma autarquia, entendeu? Sou autoridade espiritual. Shai. Outra pregação, eu vou fazer imersão sobre isso depois. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Meu papel aqui é só comunicar o que Ele fez e está fazendo em você. Não é meu trabalho. Quando Ele olha para você, a Bíblia diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Não é o fruto do penoso trabalho do pastor Céu, do pastor Samuel, de qualquer outro pastor. É o fruto do trabalho dele, porque sem o trabalho dele, eu nem teria esse microfone aqui agora. É sobre Ele, Pai, não é sobre mim, não. Estão comigo? Estão preparados? O qual nos habilitou para sermos ministros de quê, gente? Vamos lá. Diga, nova. Não dá. Lê comigo, por favor. Não dá. Quem sabe aqui o que é letra? A lei. Mas quem já ouviu falar aqui? Por exemplo, você quer começar a estudar a Bíblia, estuda muito. Aí o preguiçoso chega para você, irmão, cuidado, viu? Não estude muito não, que a letra mata. Quem já ouviu isso aqui? Isso é uma anta disfarçada de pregador. Esse contexto aqui não tem nada a ver com estudar. Estude. Amém? Não da letra, mas do... Porque a letra faz o que, gente? Está claro isso para você? Toda vez que eu prego legalismo, eu estou matando as pessoas. É isso que Paulo está querendo dizer. Seu culto é o quê? É um velório? Ou é uma festa de ressurreição? Não da letra, porque a letra, mas o Espírito. Verso 7. E se o ministério de quê? Olha o que Paulo está chamando a lei. Lê aí. Eu quero que você leia aí, para você não achar que isso é invenção minha. Isso não é interpretação minha não, tá? Lê aí, ministério gravado em com, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Diga, a lei, o ministério da morte teve glória, mas era desvanecente. Desvanecente é passageira. Moisés subia ao monte, ok? Subia o monte, passava dias lá, e quando ele descia, o rosto dele estava resplandecendo. Só que com o passar do tempo, o rosto dele, essa glória começava a desaparecer. E aí ele escondia o rosto, para os filhos de Israel não olharem a glória passando. Ok? Então tinha, mas não permanecia. Diga, não permanecia. E eu preciso de algo que é permanente. Eu não preciso mais de um avivamento que passa. Eu quero um avivamento que permaneça até a volta dele. Se o ministério da 8 reais, 3,8. Como não será de maior glória o ministério do... Diga, existe uma glória maior. Agora essa mesma nova aliança, essa mesma dispensação da graça, Paulo chama agora de ministério do Espírito. O trabalho do Espírito. Uau! Teve um dia que eu estava fazendo uma oração de soberbo, que eu estava ouvindo muito elogio. E eu falei, Senhor, muito obrigado porque você acredita em mim, você confia em mim. Eu tinha ouvido uma frase, crê em Deus que Ele crê em você. Quem já ouviu essa frase?
Não viu não, graças a Deus. Então, eu aí falei isso, poxa, obrigado porque você crê em mim. Ele falou, ei, eu nunca disse isso. E eu falei, como assim? Você não acredita em mim? Ele, não. Eu falei, mas por que você me chamou? Eu te chamei porque eu não acredito em você, eu acredito em mim mesmo, em você. Falou Deus, depois de conversa, partiu. Diga, ministério do Espírito. Aleluia. Agora quer outro sinônimo para a lei mosaica? Quer? Verso 9. Porque se o ministério da... Jesus justificou você, Jesus justificou já a humanidade, e o que é que os pregadores fazem? Condenam as pessoas, condenam quem Jesus já justificou. Diga, eu preciso mudar de ministério. Eu fui chamado para reconciliar pessoas. Aleluia. A religião é tão danosa que as notícias de queda são muito mais rapidamente passadas do que as notícias de restauração ou de conversão. O que evangélico gosta de falar da vida dos outros. Você soube que fulano caiu? Você soube isso e aquilo? Você soube? Eu falei, não, irmão, meu ouvido não é pinico não. Vai ter conversa com o capeta sobre isso. Eu não estou interessado em quem caiu, eu estou interessado em quem eu posso restaurar. Porque o meu ministério não tem pedra na mão. Eu não carrego pedra na mão, eu carrego uma mão vazia, estendida, para levantar as pessoas. Amém? É claro que tem uns 2 ou 3 que a gente tem que entregar a Satanás, né? Mas... tem umas pombas que giram aí que dá uns mortais que a gente... brincadeira. Se o ministério da glória da condenação foi o quê? Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. A lei condenou, a graça justificou. Verso 10. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se aquilo que desaparecia teve glória, muito mais glória tem aquele que é permanente. Pois tal esperança, servimos de muita ousadia do falar. Olha o verso 13, por favor. Lê alto aí, bora. Peraí. Essa primeira fase aqui até a vírgula, vamos lá, diga. E não... diga, eu não sou como Moisés. Pois é. Você é como quem? Vamos lá, você é como quem? Eu não sou como Moisés, que põe o véu sobre a face, para os filhos de Israel não atentassem a terminação do que se desvanecia. Pois os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, quando é lida a antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. 15. Mas até hoje, quando diz Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém algum deles se converte, quem está debaixo da lei não é convertido, tem que nascer de novo. O véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não é a minha liberdade, é a liberdade do Espírito agir. Como assim, céu? A graça é superior à lei. Eu não estou vendo os mesmos milagres que tiveram na antiga aliança. Vamos lá, vamos fazer uma comparação. Quem quer? Primeiro milagre da antiga aliança. Primeira praga. Transforma a água em quê? Em sangue. Significa morte. Primeiro milagre de Jesus. Transforma a água em vinho, vida, restauração de um casamento. Nona praga, houve trevas, escuridão. Cruz de Cristo, houve trevas. 10ª praga, morte dos primogênitos. Última obra de Cristo, ele morreu como primogênito na cruz. Sabe, irmão, Moisés abriu o mar, Jesus andou sobre o mar. Moisés pegou pão do céu, Jesus tirou o pão de si mesmo. Aleluia, aleluia.
Vamos lá, aleluia. Existe uma glória maior. E o que é que está impedindo isso? Não é porque a gente está orando pouco, buscando pouco, não. É porque legalismo é o que contamina. Quando a lei foi dada, Moisés desce do monte. O povo está tropeçando logo nos primeiros mandamentos. Não adorarás a outro Deus. Não farás para vocês imagem de escultura. E o que é que o povo fez? Adorou um bezerro de ouro. E naquele dia 3.000 pessoas caíram mortas. Ministério da morte. Mas quando o ministério do Espírito nasce, Pedro prega, 3.000 pessoas nascem de novo. Entendeu a diferença? Na lei mosaica 3 morrem, na graça 3 nascem de novo. É coincidência isso, irmão? Diga, é uma glória superior. O que você precisa entender é que o mesmo povo que viu sinais no Egito e no deserto é o mesmo povo que não creu na promessa. Alguém viu hoje? Ou seja, o que vai gerar fé em mim não é Deus abrir um mar vermelho na minha frente. O que vai gerar fé é principalmente Deus abrir o meu entendimento. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Existe uma nova aliança. A antiga aliança, Elias foi assunto ao céu. Ele disse: se você me vê, Eliseu, quando eu estiver subindo ao céu, o meu manto vai cair sobre você. E quando Elias estava sendo tomado, Eliseu estava olhando para ele. O manto de Elias, a roupa de Elias veio sobre Eliseu. E ele pegou aquela unção. Isso é uma sombra. Jesus é um Elias melhor. E quando ele estava sendo assunto ao céu, a igreja estava olhando para ele. 40 dias depois o Espírito desce. Eles são revestidos de poder. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Eliseu pegou a roupa de Elias, nós pegamos a roupa de Jesus, o Espírito. Aleluia. Aleluia, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então você diz para mim, Marcel, Paulo diz em Romanos capítulo 7 que a lei é boa. O mandamento é santo, justo e bom. Sim, não significa que você deve continuar debaixo dela. Significa que você tem que entender o propósito dela. Harris, bota para mim aí, João capítulo 1, versículo 17. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje, gente? Vai ter batismo daqui a pouco aqui, viu? Quem é que vai se batizar? Levanta a mão aí, olha lá, galera aí, ó. O poder de Deus vai vir aqui daqui a pouco também se manifestar. Se prepara. Porque a lei foi dada por intermédio de... E a graça e a verdade vieram por meio de... A gente precisa entender o propósito de cada uma. Para que a... Presta atenção em mim aqui, tá? Deixa as crianças aí. Distrai não. Por que a lei foi dada? Qual é o propósito da lei? Paulo vai dizer aos Gálatas: a lei nos serviu de aio, um escravo, como uma babá, para nos conduzir a Cristo. Mas uma vez que estamos em Cristo, não estamos mais subordinados ao aio. Não temos mais necessidade de uma babá. Então por que a lei é santa e justa e bom? Porque ela leva você a Jesus, mas em Jesus você se despede dela. Como assim, céu? A lei veio para expor a incapacidade do homem. A lei, os mandamentos expõem o seu pecado, a sua incapacidade de cumprir eles, para que você chegue à conclusão de que você precisa de um Salvador. Mas quando você recebe esse Salvador, você recebe também a vida dele, que vai te capacitar a viver bem e acertar. Lembra a mulher que adulterou? Os fariseus acusaram ela, condenaram ela e conduziram ela a... Quando chega em Jesus, Jesus, ei, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E todos se retiram, a lei vai embora. Fica ela e Cristo, porque o fim da lei é... E o que é que Jesus faz? Ele diz: onde estão aqueles que te condenaram? Para ninguém me condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. O vai, não peques mais não é um conselho, é a declaração de uma nova realidade. Agora que você sabe que nenhuma condenação há para você, agora você tem poder para ir e não pecar mais. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Existe uma manifestação do Espírito proposta por Deus nos próximos, sei lá, nas próximas semanas, meses, eu não tenho como prever. Só sei que está perto. É a grande última chuva de avivamento antes da volta de Jesus. E eu não acredito que outra mensagem
vai trazer esse avivamento, senão a mensagem da graça. Ela vai arrancar da igreja todo espírito de religiosidade, toda soberba religiosa, e vai dizer: ei, tira o olho de homens, olha para mim. Seu modelo perfeito sou eu, é Jesus aqui, ó, não é homem nenhum não. E você vai ver Deus levantando pessoas desconhecidas, focos de avivamento em cidades que ninguém dá nada. Pegou não. Não, vai acontecer nas grandes capitais. Fica. Alguém está comigo? Há praticamente 12 anos atrás, eu estava orando no Espírito, Deus falou comigo: Sérgio, estava na época de construção dos estádios para a Copa do Mundo, viu aquele fiasco? Ele falou: você está achando que isso aí é para a Copa do Mundo e a Olimpíada? Os estádios são de avivamento, porque está chegando um momento em que igrejas como essa não vai caber mais a quantidade de pessoas sendo salvas. Então vai ter que alugar estádios, e eles já estão prontos. Há 12 anos atrás ele falou comigo, já começou a se cumprir antes da pandemia, o Descende. Só que não é só palco de um show, é tipo assim, vai ter uma pilha de cadeira de roda, porque os paralíticos não precisam mais delas. Vai ter uma pilha de bengala, de muleta, deixa eu melhorar, de caixões, porque muitos vão ser ressuscitados. Ele falou comigo: a humanidade não vai procurar hospital, eles vão procurar a igreja para serem curados. Eu tenho uma música gravada, o nome dela é Bahia Chegou o Seu Tempo. Não. Quem entendeu isso aqui? Agora você tem uma escolha hoje: ou você vai ser um observador desse avivamento, ou você vai fazer parte dele. Você vai ser despertado por Deus, você vai entrar no seu quarto, você vai orar no Espírito, Ele vai levantar você e vai começar a pipocar milagre nessa cidade, neste oeste da Bahia. E vai vir gente de tudo quanto é canto. Você soube, menina? Tem uma igreja ali que quando o povo ora, Deus se manifesta, as pessoas são curadas. Está chegando a hora, irmão. Está chegando a hora, meu irmão. Diga bem alto: está chegando a hora. Bata no ombro do seu vizinho: esteja pronto. Deixa de ser legalista, deixa de ser evangélico. Está na hora de ser filho de Deus. Filho de Deus. Chega de olhar para o avivamento do passado. Nenhum dos homens que morreram no passado levaram as unções com eles, todas ficaram. Os territórios estão todos vazios, esperando alguém ir lá e pisar e dizer: é meu a partir de agora. Deus está levantando ministros da nova aliança, com um poder de ressurreição. Olha a igreja de Jesus, irmão. 12 pessoas. 12 pessoas. Os rejeitados da sociedade. Pescador frustrado. Jesus levanta ele, dá uma boa pescaria a ele, chama ele, diz: apacenta as minhas ovelhas. Lança a rede, ele lança. 3.000 pessoas se convertem. Existia um Pedro antes de receber o Espírito, que negou a Jesus, que teve medo da perseguição. Mas esse mesmo Pedro agora, 40 dias depois, ele é cheio do Espírito Santo. Ele começa a falar em outras línguas. E agora as pessoas não estão entendendo o que eles estão falando. E ele se levanta e diz: ei, eu não vou me esconder mais não, quem prega agora sou eu. E ele prega, 3.000 se convertem. Depois está andando na rua, vem um paralítico e olha para ele: ei, olha que loucura, olha como é lindo. Pedro tropeçou em uma área quando ele estava andando sobre as águas. Jesus chamou ele e disse: vem, Pedro. E Pedro começou a olhar para Jesus, mas ao tirar o olho de Jesus e observar o vento e a tempestade, ele duvida e afunda. Ali Pedro entendeu o poder do olhar para o lugar certo. Ele disse: eu tirei o olhar dele. Mas esse Pedro agora é cheio do Espírito Santo.
E ele está diante de um paralítico. Lembra que Pedro não conseguiu andar e afundou? Ele está diante de alguém que não consegue andar. E a primeira coisa que ele diz é: ei, olha para mim. Olha para mim. Eu era aquele que não conseguiu olhar, mas agora eu sou aquele que atrai o olhar. Porque eu sei o que é não conseguir andar. Eu sei o que é duvidar. Então, olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Agora Pedro não está mais na arquibancada do avivamento. Ele é o próprio Cristo agora. Tudo na sua vida que não está andando é porque você tirou os olhos de Jesus nessa área. Ele vai dizer para você hoje: olha para mim. Confie no que eu posso fazer acima do que você pode fazer. Diga: nova aliança. Jesus não tinha cajado para abrir mar. Aleluia. Olha que loucura. A antiga aliança, o povo do Egito estava perseguindo, diga, os inimigos, que representam aqui os principados e potestades, os demônios, ok? Perseguindo o povo de Israel. O povo entrou e atravessou o mar, ok? E o povo de Israel, os egípcios morreram precipitados aonde? Aonde, gente? Bora, responde aí. Aonde? Não foi assim? Agora, olha a nova aliança como é. Jesus não abre o mar, ele anda sobre o mar, e do outro lado ele encontra alguém possesso por espírito maligno. Te lembrou isso aqui? Lá foi no começo, tinha os inimigos. Aqui foi no final, ele encontrou os inimigos. E o final desses demônios foi o quê? Eles foram por os porcos e precipitaram no mar. Mas na antiga aliança, Deus abriu o mar. O cajado de Moisés abriu o mar e Deus ordenou que as águas voltassem. Na nova aliança não, Jesus deu a ordem ao mar, Jesus deu ordem aos demônios: vão. Não foi fugindo, foi dando ordem: vai embora. A antiga aliança, o povo de Israel foi perseguido. A nova aliança, Jesus perseguiu. A autoridade não é deles, é de Jesus. Essa mesma autoridade está com você hoje. Quem está entendendo isso aqui, gente? Eu quero motivar você hoje a despertar para o que Deus está fazendo. Não vai fazer, está fazendo. Está fazendo. Está fazendo. Está fazendo. Hoje é uma noite de despertar para um avivamento. Para um avivamento. Eu quero orar para que você saia daqui hoje com desejo de entrar no quarto e orar em outras línguas. Desejo de se encher do Espírito. Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Quem pode falar isso? Diga, Pai, eis-me aqui. Eu quero ser um protagonista do avivamento. Quem aqui tem um desejo ardente? Só quem tem realmente esse desejo no coração de ver milagre, de provar o sobrenatural. Você até já questionou Deus: cadê Deus? De orar para alguém ver mesmo milagre. Fique em pé no seu lugar. Só você que tem esse desejo ardente. Feche seus olhos. O grupo de louvor pode se posicionar aí, irmão. Olha para suas mãos. Diga: com essas mãos Deus vai operar milagres extraordinários. Diga para ele: Pai, eu quero viver milagre. Eu nasci de novo para isso. Aleluia. Aí vem ele. Uma unção do Espírito vai começar a tocar você agora. Se você puder, ore em outras línguas.
Ele vai tocar você, Ele quer levantar você para operar milagres. Ele já está tocando algumas pessoas aqui. Ele já está fazendo isso aqui com algumas pessoas. Aleluia. Aleluia. Ora em outras línguas. Vão chegar pessoas doentes naquela academia e vão ser curadas. Pessoas doentes naquele estúdio serão curados. Aleluia! Salvação chegando na sua casa. Vamos despertar o ministério do Espírito aqui hoje. Vamos queimar hoje como há muito tempo a gente não queima.